A diferença não é de 1 centímetro de 2, é de 30 centímetros. 30! A margem de erro é de 30 centímetros, ou seja, não serve pra nada. Eu tava brincando na redação com a Renata, que agora é o VAR feijoada, né? Uma hora é um joelhinho, uma hora é uma orelhinha, Uma costela. Uma costelinha, entendeu? Volta com o Mauro Naves, com o Zé Elias, o Zinho também já está chegando, o Renato Ruel também, pra gente falar bastante do empate 1-1 entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo chegou a abrir vantagem que lhe dava a primeira posição, não é, Mauro Naves, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras já na reta final do jogo empatou com o Luigi. Então a Arrascaeta abriu o placar, o Palmeiras empatou e a gente vai ver os melhores momentos do jogo, bastante agitado e também com suas polêmicas lá no Maracanã. Logo no comecinho do jogo, 2 chances, uma para cada lado, Palmeiras com Maurício, o Flamengo respondendo assim, olha, ainda com o Cebolinha em campo, que depois saiu contundido. Mauro, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bruno, Zé Elias, um abraço ao Zinho que vai estar conosco daqui a pouco, ao fã de esportes, parabéns aos pais aí que estão comemorando e nos acompanhando. Bruno, assim, se olhando o jogo todo, pode ter tido a impressão, talvez, do torcedor do Flamengo, a gente vai ganhar esse jogo. O Flamengo está mais inteiro, está mais afim do jogo. Essa cabeçada do Pedro aí também foi um grande lance. 2 lances, né? O Everton foi muito bem nessa cabeçada e agora nessa saída aí do Arrascaeta, cara a cara com ele. Então, nesse momento aí, a impressão que se tinha, o Flamengo, uma hora ou outra, vai conseguir fazer. Mas se olhar números de uma maneira geral, muito igual, tudo muito igual. Aí tem o gol do Palmeiras, né? O gol do Flaco Lopes, e aí a gente vai ver que através do VAR, inicialmente o gol ele é confirmado, não é? E depois o Wilton Pereira Sampaio, auxiliado pelo VAR, as linhas traçadas e a decisão de impedimento. Mais uma vez o impedimento marcado após as linhas traçadas. E o Flamengo continuou em cima no primeiro tempo, Zé. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mauro. Boa noite, Zuzinho, né? Que daqui a pouco estará conosco. Boa noite a todos. Houve em 90 minutos nós tivemos várias alternâncias de jogo, né, de comando do jogo, né? O Flamengo dominou os primeiros 20 minutos, depois o Palmeiras conseguiu brecar um pouquinho, conseguiu dificultar um pouco mais a vida do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo começa um pouquinho melhor, o Palmeiras se ajusta de novo, o Flamengo faz o gol. Aí com as substituições no finalzinho do jogo ali, quase no finalzinho do jogo, né, que entra o Rômulo, o Luigi, e o Veiga, aí o time do Palmeiras acho que passa a ser superior ao Flamengo, mas eu tô com o Mauro, né? Um jogo de 2 times grandes, 2 times que vem se enfrentaram em 15 dias 3 vezes, no mínimo, né? Foram 3 vezes, então existiu um respeito muito grande, uma rivalidade dentro do campo, mas a qualidade prevaleceu em termos dos confrontos. Mas foi um jogo muito equilibrado. O Everton acho que fez o maior número de defesas, né? O Rossi também apareceu bem, né? Mas as defesas do Everton talvez sejam mais plásticas, sim, né, Zé? São mais, vamos dizer assim, são mais vistosas, né? O Rossi tem uma maneira diferente, inclusive no gol, né? O Rossi chegou a fazer a defesa, mas... talvez a mais vistosa foi defender a cabeçada do Rony, né? A bola foi difícil, né, de defender. E aí ele acabou espalmando, a defesa difícil, porque foi a queima-roupa, e aí o Luigi fez seu primeiro gol no profissional, né? Mas foi um jogo... a gente espera sempre mais dessas 2 equipes, né? Do Flamengo se espera mais tecnicamente, do Palmeiras uma competitividade maior. Mas as 2 equipes têm muita qualidade e aí, como eu falei, as alternâncias de jogo, do comando do jogo, né? Dentro de 90 minutos determinaram o empate. E os 3 jogadores que participam do gol são os que apareceram depois de substituições, né? O Rômulo levanta a bola na área, o Rony cabeceia e aí na sequência o Luigi empurra a bola pra dentro. Ainda teve uma expulsão, é isso? Do Murilo, já no finalzinho do jogo, né, Mauro? Bem no final já não interferiu, não criou nenhuma vantagem a mais pro Flamengo, o fato de ter um jogador a menos, enfim. Mas se sai um golzinho ali, sempre iam dizer que foi um prejuízo, né? Teve essa chance após a expulsão, mas foi para fora. Não, repito, a gente vai mostrar provavelmente daqui a pouco os números, você vai ver, 52% de posse de bola aqui do Flamengo, 48% lá, sei lá, 11, 10 chutes do Flamengo, 9 do Palmeiras, tudo assim muito parecido. E é o que a gente constatou aí nesses melhores momentos, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. No gol, o Flaco Lopes estava na boa, mas o Gomes estava realmente impedido, né? Eu estava brincando na redação com a Renata, que agora é o VAR feijoada, né? Uma hora é um joelhinho, uma hora é uma orelhinha, uma costela. Uma costelinha, entendeu?
Rabo. Vai ter o rabinho quando tiver de costa. Essa feijoada enfim. não é a light, hein? Pois é, não, pesada, Não é pesada. light. Mas é isso, é sempre aquele pezinho que ficou, aquele joelhinho. Porque dessa espero vez, que isso nesse acabe. gol, né, no lance do Gustavo, é um lance também ajustado, mas não me pareceu, talvez não tão ajustado quanto do meio de semana, porque aquele fraco. é quase que fraco. quase que imperceptível, né? E outra, a imagem, a gente olhando do lado de cá, quando o Gabriel Menino vai bater a falta de lá, eu não tenho precisão nenhuma de que momento... Isso do meio de semana. Do meio de semana lá, que momento parou esse frame, entendeu? Ele já tinha chutado, não tinha, tal. Estava muito ajustado. O que mais me chamou a atenção, eu comentei naquele lance, foi que haviam, acho que 9 jogadores do Flamengo dentro da área e o Flaco cabeceou livremente. E o Flamengo que contratou um especialista em defesa, né? Tirou o técnico da Ferroviária, levou para lá para começar o técnico, para arrumar mais a defesa, mas eu acho que continua dando ainda vacilos defensivos. Era uma oportunidade enorme para o Flamengo, que já sabia da derrota do Botafogo, que ajudou demais, o Juventude ajudou demais, tanto a Flamengo, a Fortaleza, que já estava lá, e Palmeiras, porque o Palmeiras, se não me engano, ficou com 38 pontos. O Botafogo iria para 46. O Flamengo, ele abriria 6 pontos de vantagem para o Palmeiras e ainda hoje... com um jogo a menos. Mauro, né? Botafogo Agora, hoje o Botafogo 43, tem 43 pontos. Fortaleza 42, Flamengo 41 e Palmeiras 38. O Palmeiras 38. Se o Botafogo ganha, seriam 46. Isso. É muita coisa. Esse é o gol do meio de semana, né? Exato. Aí, ó, eu não vejo lá o menino, né, para saber que horas que ele bateu na bola ali. Que hora que ele bateu na bola, ele bateu. De que horas que o VAR parou o pezinho dele lá e tal. Enfim. Agora, isso aí tá certo, ok, anulou, hoje estava errado, anulou, e a gente vai nesse VAR, mas nada confiável, né? Ninguém vai me convencer. Quem disser que estava impedido, eu falo ok. Quem disser não estava, eu falo ok, porque eu não tenho uma certeza absoluta. Eu espero que a gente tenha câmeras melhores, um VAR diferente para o ano que vem. Com uma maior definição, com uma tecnologia melhor. Sim, porque você paga 100 milhões de prêmio para os clubes. Toda semana eu falo isso. Gasta 30 para um VAR melhor. Não adianta você aumentar toda vez premiação de Copa do Brasil, de Libertadores, É o cala-boca. Não, mas correr o risco de uma competição tão cara, assim, um prêmio tão alto, ser decidido, às vezes, num erro. Então, e aí... Melhore esse sistema para a gente não ter problema, como tem lá fora. A gente viu agora na Olimpíada, inclusive o Brasil acabou de fazer um gol ali, né, na final contra os Estados Unidos, aí na hora, pim, ninguém reclama, não, tá aqui e tal, marca, põe a faixa. Os nossos não, os nossos são demorados e suspeitos. Não estou dizendo que eles estão errados, que eles erraram os lances. Não, mas você fica na dúvida. A própria, eu não sei se ainda é o mesmo, até perguntar para a Renata quando ela chegar, a própria empresa que faz o software do VAR, ela mesma admitiu, né, que ela não tem uma precisão, que existe Essa atual ferramenta, Renata, faz 5 anos que a Renata conta a mesma coisa pra gente. Tem uma diferença, não, né, a diferença não, e o importante é uma coisa. A diferença não é de 1 centímetro, de 2, é de 30 centímetros. 30! A margem de erro é de 30 centímetros, ou seja, não serve para nada. Quem tem ali a ferramenta na mão é que decide se quer marcar o impedimento ou não. Porque de um frame para cá ou um frame para lá, você classifica ou você elimina o time, dá uma vitória para um, dá uma vitória para outro. Se você pegar o lance de quarta-feira da semana, né, no meio da semana, você fala gol. Passa. Isso passa. É isso que eu te digo, porque não é uma certeza absoluta. Não é uma certeza, realmente, não é certeza Mas absoluta. aí, sabe qual que eu acho que é o maior problema, Zé? Eu não vou nem... Já que a ferramenta ela não presta, vamos falar assim, né, ela não é precisa, para não falar que não presta, já que ela não é precisa, eu não vou condenar nesse gol de quarta e nem nesse gol de hoje, né? Porque o de hoje acho que já era visível ali, né? Eu acho que Mas, peraí, é um absurdo em campo o Bandeira ter dado impedimento no lance do gol do Palmeiras, porque o Rony tá muito atrás, mas muito atrás do Vinha. Mas muito. Então, no gol de quarta, nesse gol de hoje, não dá pra condenar a arbitragem. Tem 2 ou 3 à frente, né? Ele levantou, né, sem ver quem cabeceou, né? Mas, pelo amor de Deus. Ele levantou. Ele tá lá pra isso. É um absurdo. Óbvio, claro. É um absurdo existir dúvida nervosa, no gol do né? Palmeiras, no gol do Luigi. É o braço nervoso, né? Antes de acontecer o lance, ele já tá nervoso. E às vezes acontece outros lances que a mão não fica nervosa e eu fico preocupado.
aquele impedimento claríssimo, e o cara espera a jogada ser definida, o zagueiro vem, dá um choque com o atacante, e vai não sei o quê, o goleiro sai, um risco de se machucar. Em lances que a gente vê assim, pô, o cara tá 3 metros para frente, levanta logo e para isso. Então são situações que a gente não tem como não criticar a arbitragem nesse sentido. A gente já vai trazer a Renata aqui para ela falar, claro, dessa questão toda do impedimento e também, claro, outros lances da arbitragem. Mas ainda sobre o empate, esse 1-1, bom para alguém, pior para alguém, Zé Elias? Como é que você avalia? Eu acho que é bom pro Palmeiras, que não fica tão atrás, e ruim pro Flamengo, eu acho. O Flamengo, se somasse 3 pontos, ele iria para... Ele era o líder da competição. Ele seria o líder da competição 44, hoje. Não é isso? Não, 43 junto com o Botafogo, né? Ele tem 41, somaria mais 2, né? Mais 2, isso. 43. Mas só que, ele continuaria ainda com... Ele iria para os critérios... De desempate e saldo de gols. É o mesmo jogo a menos de que gols. o Botafogo, né? Um jogo a menos que o Botafogo. Mas sim. aí ele ia ganhar no saldo de gols, porque ele teria feito pelo menos um gol a mais, que aqui está 14-14. Mas então ele sofreu um também, né? Não, mas se ele ganha o jogo... se ele ganha, sim, teria verdade, desculpa. 2 pontos a mais e um gol a mais. Isso. Então aí ele estaria na frente. Eu acho que bom pro Palmeiras porque diminuiu um pouquinho a distância do primeiro colocado. Ruim pro Flamengo. Eu achei estranho, achei estranho não, né? Tava falando com o Mauro antes de começar o programa, o Tite colocar o time inteiro titular, né? Então, tem isso. Porque tem mas é quinta-feira, mas dentro de uma linha de raciocínio do Tite, dentro daquilo que ele vem fazendo ao longo do ano, eu esperava um time mesclado, um time com alguns jogadores de fora, por exemplo, com a Arrascaeta, segurando um pouquinho a Arrascaeta, o próprio De La Cruz jogando um tempo, entendeu? Ou segurando ali no banco para ver se precisa, porque ele volta de uma contusão, né, de uma pancada no joelho. Alguns jogadores que são importantes assim, para o Flamengo em termos de reposição, porque se o Arrascaeta sai, você não tem um jogador à altura que faça o trabalho do Arrascaeta. Se o De La Cruz sair também, nós já vimos aí. E a maior prova foi hoje. Né? O De La Cruz sai, ele coloca o Léo Ortiz, ele tira o Pulgar, que já tinha um cartão amarelo, ele tira o De La Cruz machucado, aí ele coloca Léo Ortiz e Alan. Quando ele coloca Léo Ortiz e Alan, o time se perde. Se perde em posicionamento. Aí você tem o Veiga, que entra para fazer um segundo volante. Você tem o Rômulo, que entra também para fazer um atacante, mas volta um pouquinho na marcação, mas sem a bola ele joga como um segundo atacante pressionando os zagueiros. O Rony também adianta um pouquinho mais, ou seja, o time do Palmeiras pressiona a equipe do Flamengo e o Flamengo não consegue sair. E aí depende do Gerson voltar no meio campo para poder dar um pouquinho de desafogo para os dois jogadores de meio campo, para o Léo e para o Alan. Nessa troca nessas substituições, o time do Palmeiras cresceu e se tivesse talvez mais 5 minutos, o Palmeiras poderia criar mais situações de gol, porque depois das substituições o Palmeiras controlou o jogo. Já vou chamar o Zinho então para participar agora sim aqui do Sport Center conosco e já a Renata Ruel falando aí desses lances todos, dos impedimentos. O Palmeiras reclama ali de um cartão também que deveria ter uma cor diferente segundo o Palmeiras pro Pulgar, a gente fala sobre isso. Zinho, boa noite, a gente fala sobre esse 1-1, o Zé Elias avaliava aqui que as mudanças do Palmeiras, as mudanças do Abel surtiram mais efeito que as do Tite. Você concorda? Boa noite, Zinho. Boa noite, Vicário, tudo bem? Tudo. Prazer estar contigo mais uma vez. Zé Elias, meu parceiro. Mauro Naves todo dia, né? Tá enjoado de mim o Mauro Naves. Vamos lá. Um abraço, presidente. Valeu. E fã de esporte. Concordo sim com o Zé. Um jogo bem diferente, né, do que a gente viu desses confrontos de Copa do Brasil, né? Esse sim, o Palmeiras não só jogando na defesa, como foi no jogo no Maracanã pela Copa do Brasil, que gerou muitas críticas, né? Abdicou totalmente do ataque e da mesma forma foi para o Flamengo, né? No jogo de volta, o jogo com a vantagem, discutimos muito sobre isso, né, presidente? Sobre a postura do Flamengo também. Esse jogo, por mais que o Flamengo no início do jogo tenta mais jogar, até por jogar em casa e pelas escolhas de escalação, né? O Tite não poupou tanto assim como o Palmeiras. Enfim, acho que um jogo mais equilibrado, mas um Palmeiras com um resultado adverso e as mexidas todas feitas, como o Zé falou, a gente vê um Palmeiras querendo buscar o resultado, porque uma derrota o deixava atrás
na pontuação, né? Na briga ali pela primeira colocação, mas uma derrota seria muito pior. Então o garoto, né, logo que entra, né, 18 aninhos, fazer um gol num clássico como esse, na rivalidade como está, esse jogo, né, o que ele está representando no cenário nacional, Palmeiras e Flamengo, é a maior rivalidade do momento não, de alguns anos, deve ser com certeza esse garoto aí deve estar vivendo um momento muito especial, o Luigi, né? E acaba fazendo o gol de empate, como o Zé falou, o Palmeiras poderia até no final do jogo, como propôs mais o jogo, buscar outro resultado. Mas no final acho que fica até justo. Agora tem as polêmicas todas, né, Vicário? Vamos esperar a Renata aí, ela vai falar e a gente vai dar a nossa opinião aqui também, mas mais uma vez, muitas polêmicas, né? Você acha, Mauro, que o Flamengo deveria... Porque assim, o Flamengo ele jogou com força máxima, o Palmeiras não. Com muitos jogadores titulares, principalmente da defesa, né? Mas não com todos os seus principais jogadores. O Flamengo, você acha que deveria ter feito uma escolha diferente, Mauro? Não, eu acho que era muito importante esse jogo. E eu não acreditava mesmo durante a semana. O Zinho não esteve conosco na sexta e a gente discutiu isso. E eu comentava com o Zé, que eu acho que o Pascoal, o Silas, que esteve conosco, eles tinham dúvidas, assim, achavam que poderiam ser 2 times mesclados hoje, por causa dos compromissos durante a semana. Né? E Palmeiras principalmente com o Botafogo, né? Sim. É um jogo... Já na quarta, o Flamengo é na quinta. Exato, né? É um jogo muito pesado aí e muito decisivo, né? Tá aí, então, na nação, o Flamengo empatou aí com as pepinhas com o Palmeiras, mano, 1-1, perdeu a chance de... Ai, nem me lembro, de voltar à liderança, cara, infelizmente aí, que vergonha, né? A gente viu aí o pessoal aí comentando bastante aí sobre esse jogo, mano, jogo bem complexo, sobre os lances, sobre a arbitragem, e eu também concordo, mano, que eles deveriam investir mais aí, né, sobre o VAR, a arbitragem, tecnologias de impedimento, porque, mano, tem os lances que é muito complexo e você fala assim, se o cara marcar impedimento, você vai falar que foi. Se o cara marcar que não foi impedimento, você também pode dizer que não foi, porque não dá pra saber, cara. Então, eu espero que eles investam bastante nisso aí pra melhorar. E, rapaziada, jogo de quarta aí, Libertadores, no Maracanã, a gente tem que sair com um resultado positivo. Então, ative o sininho aí, deixa o like pra você ficar por dentro de todas as novidades, se você curtiu esse tipo de conteúdo sobre o Flamengo. Tamo junto, fique com Deus, saudações rubro-negras.